Nós estamos de volta com Bastidores do Poder e agora a gente vai receber o doutor Odair Albano, médico e uma das pessoas que mais estudam Covid. Muito bom dia, doutor Albano. Bom dia, Zezé, bom dia, Rose, bom dia aos nossos ouvintes do Bastidor do Poder. É um prazer estar aqui de volta com vocês, né? Para discutir nesses 2 últimos anos, né? Voltar a discutir a questão da Covid. Pois é, doutor Albano. A gente a semana passada foi surpreendido aí com a chegada de uma nova cepa que botou a OMS de cabelo em pé, os países de cabelo em pé, e a gente aqui tá, minha nossa, será que a gente vai ter problema também? Será do Brasil com essa nova cepa? O que vai ser do Brasil? É fácil a gente até, vamos dizer, delimitar o problema, né? O vírus, ele quer sobreviver, ele não quer matar ninguém, ele quer entrar na célula, se multiplicar para que ele sobreviva. O vírus é um parasita intracelular. À medida que ele vai tendo dificuldade para transmitir, ele vai se tornando mais resistente. Nós temos 5 variantes com a Omicron divulgada, mas nós temos 2 aqui na América do Sul, no Peru e na Colômbia, que são diferentes. Então, existe uma grande variação de estruturação genética para que esse vírus consiga penetrar. Qual é o obstáculo dele? É a resistência humana, que seja uma resistência causada pela condição física, mas também causada com a possibilidade dele estar imunizado. Então, se Zezé teve um surto de Covid, teve um quadro de Covid, ela produziu uma imunidade, temporária ou não, mas produziu uma imunidade. Se ela foi vacinada, ela também produziu uma imunidade. Mas tem uma outra variável que é importante. Quem é a Zezé? Uma mulher saudável, não é saudável. Então, quando você pensa numa cepa nova, como a gente fala, né, numa variante, você tem que pensar aonde ela vai atingir, quem ela vai atingir, quantos estão imunizados e quantos tiveram a doença. Esse é o quadro final. Então, a Omicron, como a Delta, como a Gama, todas elas vão depender dessas variáveis. E é aí que entra o complicador para a gente analisar. Se eu pegar Campinas, que tem quase 2 milhões de doses aplicadas, mais de 900 mil pessoas já tomaram a primeira dose, né, e mais de 800 a segunda dose, você vai falar assim, bom, essa cidade está bastante protegida. Isso não quer dizer que o vírus não vai atingir algumas pessoas, mas nós estamos mais protegidos. Quando você pega a África, em que 27%, vou repetir esse número que é assustador, 27% da população médica de saúde, né, de profissionais de saúde, está imunizada, 27%, e 10% da população, você vai encontrar um outro cenário. Muito bem, a doutora Angelite, que fez a denúncia da presença do Omicron, o que ela observou? Que pessoas jovens, bastante saudáveis, metade deles vacinados, apresentavam um quadro de Covid diferente, que dava muita fadiga. Aparentemente para ela era uma Covid fraca, mas fazendo o sequenciamento genético observou, né? Ela é presidente da Associação de Médicos, que seria a nossa AMB, só que da África do Sul. Ela resolveu notificar essa informação. Deixa eu informar que tem uma variante aqui que não é igual a que a gente tem. Ela não disse que era mais grave, pelo contrário, ela disse que a evolução foi muito favorável, mas ela alertou a presença de uma variante, por isso que houve uma certa revolta das autoridades da África do Sul, porque o que ela fez foi um alerta. Assim como na Europa foi feito o alerta da Delta, como nós tivemos outros alertas. É um alerta. A Organização Mundial de Saúde se posicionou, dizendo, olha, presta atenção, hein? Tem uma variante, está aqui assim, assim, assim. Então, nesse primeiro momento, não dá para dizer que isso vai mudar o cenário de forma radical. Aquilo que a gente imagina para o futuro da Covid é ela se transformar numa endemia. Vamos tentar explicar isso aí. Pandemia, eu tenho um determinado vírus que espalha para o mundo. Eu tenho uma doença que espalha para o mundo. Está todo mundo desprotegido e pega a doença.
Ao longo do tempo, a tendência é que essa doença fique circunscrita a algum local, dependendo das características locais. Isso a gente chama de endemia. Isso acontece? Acontece numa série de doenças, em que em alguns lugares você tem muito, em outros lugares você não tem. Vai depender das condições locais. Então o Omicron, ele serve, como a Organização Mundial de Saúde colocou bem, de um alerta. Olha, prestem atenção. Tá? Eu falei aqui, nós temos aqui na Colômbia e no Peru, tanto o Mu como o Lambda, que são duas variantes, que a gente nem fala aqui no Brasil, mas está aqui do nosso lado. 35% dos casos da Colômbia hoje são causados por Mu, você entendeu? Então, e ninguém está conversando sobre isso, está muito mais fácil da gente. Então, eu acho que a primeira providência é aquela de delimitar o caso zero. Tentar encontrar aonde a coisa começa. Que é o que está sendo feito. Chegou um passageiro, acho que vocês já noticiaram, né? No sábado à noite, em Guarulhos, um passageiro que tinha passado pela África do Sul com um teste negativo, chegou aqui no Brasil, ele repetiu o PCR e deu positivo. Vamos chamar esse caso um caso a ser investigado. Ele está em quarentena, ele é morador da cidade de Guarulhos, lá onde tem o aeroporto, e ele está sendo acompanhado. Vai ser muito bom pelo seguinte, vai se fazer o sequenciamento, vai se fazer não, já está sendo feito o sequenciamento pelo Adolfo Lutz, a previsão é que nos próximos 4, 5 dias a gente tenha o resultado, então é bem provável que a gente consiga pegar. A possibilidade dessa variante já está no Brasil lá. Hoje, avaliando de forma retrospectiva, Zezé e Rose, a gente já chegou à conclusão de que a Covid não começou em janeiro, fevereiro do ano passado. Muito provavelmente em 2019 já deviam existir casos. Isso já foi demonstrado na Itália e em outros locais. Então é muito provável até que essa cepa já esteja presente em algum lugar. Porque tem muita migração, né? Bom dia, doutora Dair, bom dia, Rose, tudo bem? Tudo bom. Então, antes disso que o senhor está falando, eu tenho duas perguntas. A primeira é que na semana passada, quando a OMS falou sobre essa nova cepa, os governantes começaram a proibir os voos vindos, né, de 6 cidades da África para alguns lugares, aqui no Brasil também se colocou isso. Diante disso que o senhor falou, que já é possível ter ou não pessoas circulando, o fechamento dos aeroportos para pessoas que passaram pela África é uma medida protetiva e sanitária importante para que os países façam isso, adotem isso para evitar a disseminação do homem? Essa medida, ela, num primeiro momento, ela é de cautela, né, de preocupação até que você tenha mais dados. A decisão do governo que começou isso, né, Europa, né, inclusive vocês devem saber que já tem casos confirmados na Alemanha, na Holanda, na Bélgica e na Itália. Mas a ideia de fechar é para reduzir o risco. Passageiros agora já não são mais 7, né, eles colocaram mais 3, colocaram Angola, já colocaram outros países na história, que são pacientes. Agora, eu vou dizer uma coisa interessante, as pessoas que vêm em voos, as pessoas migram muito, elas pegam voos com escalas diferentes e têm um contato muito grande com outras pessoas, né? As aeronaves, elas são locais em que junta muita gente e você tem realmente um contato de proximidade, mesmo que tenha boa circulação do ar. Isso vem sendo também discutido. Então, essa medida, Rosi, inicial, respondendo a sua pergunta, ela é de cautela. Vamos parar e vamos ver o tamanho do problema. Tá? Se é uma doença extremamente grave, que vai trazer mortalidade, não sei se você acompanhou nesses últimos 30 dias, a Europa está com um surto importante, uma onda importante, eu estou falando de 5 dígitos. Quando eu falo 5 dígitos, eu estou falando de 40, 50 mil casos por dia, num país como a França, que tem 67 milhões, o Brasil tem 210. Então, ter na França 30 mil casos por dia é muita coisa. Mas onde que está a mortalidade? Estava na faixa de 60 por dia na França. Isso quer dizer o seguinte, você está recebendo novas cepas, muitas pessoas não vacinadas estão contraindo a doença, alguns que já foram vacinados, mas a doença está tendo um curso que é o que a gente espera, que ela tenha uma evolução melhor. Tá? Então, doutor Albano,
Assim, eu fico pensando, né? Eu vi a própria Organização Mundial de Saúde fez um auê com isso. Como eu disse para o senhor, ontem, aliás, na semana passada, nós ficamos bastante preocupadas, assim, quando falamos dessa. Mas se é uma cepa que até agora se mostrou mais contagiosa, assim, mas menos grave, assim, qual que é o pavor? Qual que é sabe? A notícia foi feita pelo caminho, inicialmente, pelo caminho jornalístico de divulgação. Um jornal inglês, o Telegraph, pôs como manchete, a partir de uma entrevista da doutora Angelique. Na prática, o assunto foi para o público de forma assim, nova cepa, de características diferentes, com 32 mutações, né? Quando você pega, por exemplo, o exemplo que nós tivemos com a P1 aí do Amazonas, a P1 tinha 30 alterações na proteína spike. Quer dizer, ela foi muito agressiva. O que não dá mais, Cezé, vamos tentar resumir para os nossos telespectadores e ouvintes, não dá mais para olhar na Covid de uma forma mundial como a gente fez há 1 ano e meio atrás. E por quê? Porque você vai ter, o nosso vizinho aqui, nosso Uruguai, está com 40% da população com dose de reforço. Não é segunda dose, é terceira dose, 40%. Você acha que o Uruguai está tão vulnerável contra um país africano? Não está. Eles tomaram 2 doses e agora estão dando a terceira. O Chile está com 42% de terceira dose. Você entendeu? Então, o que vai acontecer? A doença vai continuar e do ponto de vista, acho que você já ouviu em alguma entrevista, do ponto de vista de infectologia, tem 3 caminhos, né? Vamos falar assim, qual é o futuro desse vírus? Né? O primeiro futuro desse vírus é que ele consiga mutar para conseguir transmitir. E a doença não seja grave aonde está mais protegido. E seja mais grave aonde não está protegido. Essa é a primeira coisa que imagina. A outra situação vai ser que esse vírus, na tentativa de multiplicar, tem tanta proteção que ele acabe ficando muito circunscrito, muito delimitado e passe como se for um estado gripal que a gente tem e que não é nem valorizado. E a terceira possibilidade é que ele se torne cada vez mais agressivo e você tenha que encontrar vacinas anuais para tentar ir resolvendo o problema. Com a gripe, né? A primeira impressão que a gente tem, como a vacinação está grande, né? Como muita gente teve a doença, o Brasil, com um volume tão grande, o Brasil teve 22 milhões de pessoas que tiveram a doença. É mais ou menos 1 para cada 10, porque o Brasil tem 210 milhões. Quer dizer, muita gente teve a doença. Aliás, muita gente morreu da doença. Muita gente teve contato com a doença e não foi notificado. Você acha que esses 22 milhões representam a verdade brasileira? Posso te garantir que não. Não. A gente nunca testou de verdade. Então, Campinas, por exemplo, os dados oficiais falam em 116 mil casos. Isso é oficial. Isso é aquele registro que em algum lugar foi feito, ou no pronto-socorro, ou no posto de saúde. Sabe o que significa 116 em Campinas? 10% da população teve a doença. Agora, você imagine, dentro de uma casa, dentro de um grupo, essas pessoas tiveram contato com outras pessoas que produziram anticorpos pelo contato próximo, às vezes com um quadro que nem foi diagnosticado. Eu peguei muita gente que disse assim, lá na minha casa todo mundo teve. Olha, meu pai ficou pior, mas o resto do pessoal ficou uns dias só com febre. Sabe quem contou esses números? Ninguém contou. Então, eu acredito que o Brasil, ele passou por um cenário negro. Ele teve essa forma agressiva amazônica que realmente devastou, matou muita gente. Você fala, esse é o lado negativo, mas teve um lado bom. Muita gente aprendeu a resistir à doença. Ou seja, a memória imune que foi adquirida também é um grande elemento que agora vai ajudar a gente. O pior cenário é quando você pega uma população que não foi vacinada, que não foi protegida e que está vulnerável. Por isso que aquilo que vocês estavam falando aí antes do intervalo é verdade. As pessoas devem ser vacinadas.
As pessoas, nesse momento, têm... Eu estou falando isso porque tem muita gente que ainda resiste à vacinação, né? Você vê pelos números, é impressionante. Eu estava vendo um dado a semana passada em Israel, que ofereceu a vacina precocemente, eles não estão conseguindo passar de 70% com 2 doses. Eles não estão conseguindo, porque tem resistência de grupos que não querem ser vacinados, com a vacina disponível, inclusive em 3ª dose. Então, Israel tem 70% de vacinação de 2 doses, com 44% em 3 doses, e pergunto, cadê os outros que não foram vacinados? Por que não foram vacinados? Porque não querem vacinar. Então, doutor Albano, ontem, eu estou tentando me lembrar se foi a Folha ou se foi algum portal, que falou, tratou do assunto Serrana. Serrana foi o primeiro experimento mundial da gente imunizar aí em massa mesmo, né? E dizendo que agora começa a ter uma retomada de casos, um crescimento grande aí, que beira 300% em relação ao início a 2020. No entanto, o número de mortes e o número de internações está lá embaixo. Esses 2 números estão lá embaixo e são só casos mesmo. Então vamos esclarecer. Como é que você vê isso? Vamos ver para o nosso telespectador e ouvinte o que é isso. Serrana é um município de menos de 50 mil, 45 mil habitantes. E o que foi feito? Foi feita uma experiência interessante. Vamos vacinar todo mundo e ver o que acontece. Né? Quer dizer, temos uma experiência concreta numa população delimitada. E o que aconteceu? Se você pegar dados de janeiro, eles tinham 8 casos por dia e passaram para 32. Mas, curiosamente, se você falar, bom, aumentou 300%, tá legal, de 8 para 32. Mas a pergunta é, casos graves e mortalidade subiu? Não subiu. Então, você pode dizer o seguinte, a vacina foi anunciada para fazer o quê, Zezé? No caso lá, eles tomaram Coronavac. Para isso. Então, o tempo todo foi dito que a vacina não impede que você pegue o vírus. Que você então dá para concluir, Serrana, dá para concluir a seguinte coisa: o efeito da vacina não é definitivo. E ela tem uma limitação, ou seja, a limitação é evitar caso grave. E o futuro indica que ela poderia ter sido reforçada. A pergunta é, provavelmente, se essa população tivesse submetida à 3ª dose com uma outra vacina, porque eles tomaram corona, uma outra vacina, provavelmente o número teria caído mais ainda, porque aí você estaria esgotando o primeiro estímulo, tá? E reforçando para não ter esses casos. Mas, felizmente, para aquilo que ela se propõe, né? Eu não sei se o governo estadual já se manifestou, porque ele tinha interesse em mostrar isso, ficou claro de que a vacina reduz casos graves. Os 32 casos que eles tiveram a semana passada, né, diário, mostra que realmente ela está segurando a situação e não houve um agravamento. E é o que a gente vai, cada dia, ver mais. Sobre as medidas restritivas que você falou, você sabe, eu fui secretário de saúde, participei do ministério e tal, eu acho que precisa, os governantes, e aí eu vou falar diretamente para os governantes, né, deixar de fazer politicagem é o primeiro item. E segundo, se for para fazer ações mais enérgicas, que elas sejam extensivas a todos. Eu não posso admitir que você feche uma cabeleireira, um pequeno salão de beleza, um pequeno comércio e coloque os ônibus superlotados, os metrôs, tudo superlotados. Isso daí não é admissível. Ou seja, eu entro num restaurante com 2 metros de distância na mesa e coloco as pessoas apinhadas dentro de um ônibus. Não pode fazer isso. Se é para fazer, é para fazer para todo mundo. Está claro que não adianta proteger um grupo e deixar o outro grupo solto. Quando nós tivemos o grande lockdown, por que os indivíduos que estavam na rua não foram vacinados primeiro? A pergunta é simples. Por quê? O indivíduo que era um motoboy, né, Rose? Que estava entregando comida para você, ele não foi vacinado. O senhor falando, eu me lembro que, assim, por várias vezes,
os gestores públicos vieram com uma pesquisa que a gente duvidava, dizendo que a contaminação no sistema de transporte era menor. Eu falei, gente, como que pode? Porque o vírus é o mesmo. Se está tendo ajuntamento, doutora Daíra, eu não sei de onde que eles tiravam essa informação. Lembra, Zezé? Eu acho que era só para justificar, Rose. Nós conversamos no ano passado, tem fita aí. No ano passado nós falamos exatamente isso. Por que o comércio fecha às 8 horas da noite? Se a Zezé puder ir no supermercado meia-noite para não congestionar de gente, ela vai. Ué, simples assim. Quer dizer, por que o supermercado fecha às 8? Que é para todo mundo ir até às 8 horas e ficar aglomerado? O que a gente percebe é que as decisões são de caráter político e não técnicas. Eu estive na cadeira, sentado, decidindo, e infelizmente, isso é importante que a população possa entender, existem muitas decisões que têm um caráter mais político, de conveniência de setores, do que uma decisão técnica. A decisão técnica é o seguinte, se vai para o sacrifício, vai todo mundo para o sacrifício, não é grupos isolados. Doutora Daíra, falando em caráter político, nós tivemos na semana passada o governador João Dória falando que nos lugares abertos vai liberar o uso da máscara em lugares abertos. Temos a discussão da execução ou não do carnaval, da liberação ou não do carnaval em fevereiro de 2022. Mais de 70 cidades do interior, por decisão dos próprios prefeitos, já cancelaram. Em Campinas, inclusive, hoje às 1 da tarde, vai ter uma reunião entre os gestores de cultura, de saúde e dos blocos carnavalescos para ver se autoriza ou não. A minha pergunta para o senhor é, libera máscara em lugar aberto, libera carnaval, ou é bom a gente manter, não liberar nada? E eu vou emendar com uma pergunta que a Zezé fez a semana passada para o infectologista, qual a diferença entre o carnaval, o rodeio e os clubes esportivos, os estádios? Nenhuma. O que acontece aí é o seguinte, quando você está no meio aéreo, você está aberto, você teria que transmitir, como é um vírus respiratório, diretamente para o indivíduo, ou esse indivíduo colocar na via respiratória. Então eu estou na Lagoa do Taquaral correndo num sentido, Zezé no outro. Eu preciso ter proximidade dela, eu preciso expelir secreção que tenha o vírus para que eu consiga atingi-la. É assim que vai acontecer. O vírus, no meio aéreo, ele é muito menos contaminante. Por quê? Porque o vírus precisa entrar no indivíduo em quantidades grandes, se fixar num receptor chamado ACE. Ali no receptor, ele precisa passar a barreira para entrar na célula, certo? Então, precisa ter grande quantidade e baixa resistência do indivíduo. E precisa ter proximidade. Quando você fala de uma festa popular em que as pessoas abusam sobre todos os aspectos, o risco de contaminação é maior. Assim como é de contaminação maior quando ele vai num local de aglomeração como campo de futebol, como autódromo, qualquer lugar desse tipo, porque aí é uma questão de proximidade. Eu estava vendo esses dias um jogo pela televisão em Salvador, que eu acho que não tinha 10 centímetros em cada pessoa, porque estava todo mundo sem máscara e todo mundo junto na arquibancada. Então, se você falar isso é fonte de contaminação, porque aí eu não estou dando nem proximidade, eu não vou nem discutir a máscara. A proximidade ali era enorme, e esses estavam sem máscara e próximo. Então, qual é o cenário para as festas? Como nós não vamos ter condição, de fiscalizar isso, o carnaval, essas comemorações que são patrocinadas, inclusive pelo setor público, não deveriam ser feitas. Exatamente porque eu não tenho condição de juntar gente e depois dizer que eu vou disciplinar. Não existe essa possibilidade. Ou você autoriza a festa ou você não autoriza. Não adianta você falar assim, olha, está liberado, Zezé, carnaval de máscara. Isso é absurdo, porque não vai conseguir isso, né? Então, eu acho que o governante, ele tem que orientar e não criar condições favoráveis. Então, na hora que ele financia o carnaval, na hora que ele organiza o carnaval, ele está dando as condições para a coisa acontecer. E administrar o resto. Quer dizer, ele não tendo carnaval oficial, como aconteceu, aliás, tem uma notícia da semana passada da prefeita de Ubatuba. Você deve ter visto isso, né? Ela disse que não vai ter carnaval em Ubatuba oficial. Ela não está impedindo que a Rose
vá numa casa lá e tenha seus amigos lá, porque já não tem como fazer, mas ela vai, o carnaval oficial não vai ter. Então, essas aglomerações, elas continuam sendo. Agora, andar na rua, andar no taquaral de máscara, não há nenhuma justificativa disso, porque se eu pensar nisso, eu estou imaginando que é um ambiente altamente poluído. E todos nós sabemos que o ambiente aéreo é altamente poluído de outras coisas que a gente nem detecta. O vírus da gripe está por aí, o influenza está aí, e outros vírus respiratórios estão aí. Todo dia você pega infecções respiratórias que não tem nada a ver com o coronavírus. Então, pensando nisso, o meio aéreo, provavelmente a máscara vai ser retirada na próxima semana, né, no meio aéreo, né? Agora, dentro de ambientes fechados, aí é mais complicado, porque eu não sei a proximidade que as pessoas vão ter, e aí é mais difícil de você disciplinar. Quer dizer, o distanciamento, ele é fundamental. Para tudo, né? Não usando máscara, aí é tudo. Você tem o vírus, ele é um parasita da célula. Então eu preciso pegar uma gotícula e transmitir essa gotícula para você. Mas vamos pensar no outro cenário. Eu transmito para um local, você põe a mão e põe no nariz. Como ele é um vírus aéreo, ou seja, ele pode estar na gotícula, a proximidade é o maior elemento. Tá. A máscara é uma barreira, e teoricamente vai quebrar isso, mas é colocado isso. Quando você tem circulação de ar, aliás, tem pesquisas maravilhosas, dependendo do tipo do ar-condicionado que você tem e da direção da circulação, dá diferença no grau de contaminação. Por quê? Porque se você fizer um corredor, eu, você e a Rose, num corredor, nós estamos respirando praticamente o mesmo ar. E aquele ar circulante é que pode contaminar. Nós sabemos, por exemplo, que esse vírus, ele é sensível à ultravioleta, ele é sensível ao calor excessivo. Isso quer dizer o seguinte, é um vírus para ser contaminado num momento imediato. Sim. Não é aquela coisa que vai ficar 3 dias. Quando os chineses tiveram os casos iniciais, eles começaram a investigar o que acontecia no hospital quando você tirava um paciente. Então, falando, um paciente com Covid, com alta eliminação do vírus. E descobriram que depois que fazia a desinfecção, o quarto estava ótimo. Aí eles descobriram uma coisa interessante, que um perigo era o banheiro. Por que era o banheiro? Porque o indivíduo elimina muito pelas fezes o vírus. E eles começaram a observar que funcionários que trabalhavam na limpeza se contaminavam. E começaram a orientar para que o funcionário desse descarga sempre com a tampa fechada, para evitar qualquer tipo de aerosol que tivesse o vírus. Então, a contaminação de aerosol depende da quantidade de vírus que você tem e da proximidade que você tem do contato com o vírus. A pessoa que mantém distância, né? Agora, infelizmente, as regras que foram adotadas não seguem esses preceitos que são amplamente conhecidos, né? Pasteur, há 200 anos atrás já falava isso, já dava esse tipo de orientação, né? Então, não tem duas formas de resolver isso. A forma é essa. Se for para fazer restrição, ela tem que ser linear, tem que atingir todos os segmentos por igual. Entendeu? Não pode criar privilégios. Bom, última pergunta, prometo, doutor Albano. Doutor Albano, fica à vontade. O senhor falou aí da situação da Europa, né, e do número de casos, França explodindo, né, a doença. A gente aqui no Brasil tem a chance de chegar em algum momento futuro numa situação parecida e que leve aí os hospitais, inclusive, a ficarem superlotados? Eu acho que não. Eu acho que não, porque é o seguinte, o Brasil tem um exemplo de vacinação. Quer dizer, se você pegar que os americanos tomaram 70% de primeira dose e 60% de segunda dose, e o Brasil inteiro tomou 76% e 60%, significa que o Brasil conseguiu vacinar em relação à população mais do que os Estados Unidos, por um motivo simples.
americano não toma vacina em posto de saúde como a gente. Não tem rede organizada. Tanto é que eles usaram farmácia, supermercado e outros locais para vacinar. Eles não têm essa estrutura pronta. O Brasil deu um banho de vacinação, está dando um banho. Então, se o Brasil conseguir manter um ritmo acelerado de vacinação, ele está dando a primeira grande oportunidade do Brasil não ter um outro quadro grave. O segundo aspecto que ele tem é, como eu falei, um grande número de pessoas que tiveram a doença, que estão com a imunidade lá em cima. Você entendeu? Ele teve a doença, ainda tomou a vacina. Então, eu tenho a impressão que pode acontecer da gente ter quadros regionais, localizados, porque esse Brasil é muito grande, né? Então, nem todas as áreas são bem assistidas, a gente pode ter. Mas, por exemplo, estados como o estado de São Paulo, com esse grau tão alto, superior a 80% de vacinação em 2 doses, tem uma chance pequena, né? Tanta gente. O estado de São Paulo teve um volume exagerado de casos. Não dá para entender que um estado de 46 milhões de habitantes tenha tido 4,4 milhões de casos, 10%. É muita gente. Mas é incrível que essa história de 10% ela se mantenha, assim, pelo menos o 10% conhecido, porque a gente já falou que isso não necessariamente é só o que houve. Mas o Brasil, a média brasileira 10%, Campinas 10%, Estado de São Paulo 10%, né? Campinas correu igual a capital, não igual ao Estado. A performance de Campinas, os números de Campinas são parecidos com o da capital e piores que o do interior. Nós tivemos números muito importantes. Nós tivemos 4.612 mortes, é o último dado de sexta-feira. Quer dizer, é bastante importante. Tem a questão da migração, tem a questão de organização dos serviços que não são homogêneos. Quer dizer, teve uma série de percalços, mas a questão é o seguinte: muita gente teve contato com o vírus? Sim. Muita gente foi vacinado? Sim. Então, a lição de casa foi feita. Eu espero que os políticos, que os governantes tenham bom senso agora de não tomar medidas que tenham um caráter político e não um caráter voltado ao interesse da saúde da população. Tá, entre eles, assim, liberar carnaval. Isso não é coisa que se faça nesse momento, num momento desse, né? Eu tenho a impressão que a essa altura, né, a organização do carnaval deve ser colocado como uma opção fora da discussão. E administrar, quer dizer, eu tiro o carnaval, mas eu ainda tenho que administrar. Você sabe bem, Zezé e Rose, que tem blocos que são da base, do bairro, da região, e é muito difícil, né? Agora, lógico, se tem apoio, porque há necessidade de uma autorização para você fazer cortejos, né? Você precisa pedir uma prévia autorização. O Rio de Janeiro, você talvez saiba disso, tem todo ano mais de 500 pedidos de blocos. De bloco, sim. Você imagina, quer dizer, você dá autorização para 500 blocos que vão se organizar por conta própria, do jeito que eles acham que está certo. Não dá para fazer um negócio desses, né? Isso aí é uma irresponsabilidade, porque você não tem dimensão, né, do tamanho do risco, né? E não adianta falar que a gente vai colocar fiscais que vão organizar. Não existe isso, né? Num bloco desse. Carnaval, todo mundo bêbado, correndo atrás de bloco, trocando bebida. Gente do céu. Doutora Dair, de qualquer forma, assim, a impressão que eu tenho desse bate-papo que nós tivemos com o senhor é que nós estamos numa situação muito mais confortável do que em 2019, né? Sim. Eu acho que o Brasil, e não estou defendendo nenhum governante, não, estou falando de forma geral, né? Mesmo pelos caminhos tortuosos, acabou chegando num resultado bastante expressivo, né? Quer dizer, quando você olha o Brasil com esse volume de gente vacinado, com o número de mortes, né? O Brasil estava tendo, a semana passada, em torno de 200 mortes por dia, num país de 200 milhões. Isso é um número, assim, considerado, lógico, lamentando as mortes, mas um número muito bom se eu considerar que a assistência não é igual, né? Que as condições de tratamento, de cuidados não são iguais. E em algumas cidades, como Campinas, né, você está tendo um grau de internação em queda,
alguns hospitais desmobilizaram, alguns hospitais reduziram o número de UTI, exatamente porque se conseguiu ter a situação sob controle. Então, eu peço para que a população ajude, né, nesse controle coletivo, né, e respeite a higiene das mãos, não colocar a mão na boca e no nariz, tomar cuidado, né, com o distanciamento, né, evitar corrimão. Se você mantiver a mão higienizada, né, a partir do princípio que ela é contaminante, ela vai levar o vírus em você, e manter uma distância das pessoas para que você não seja atingido, isso basta. Agora, espero que os governantes tomem as demais decisões, que eu acho que nessa semana nós devemos ter novidades, né? Principalmente estadual. Então, vamos ver como é que eles comportam. E tenho a impressão que na quarta ou quinta-feira a gente já deve ter o resultado da avaliação do genótipo, né, desse caso de Guarulhos. Tá ótimo. Doutor Albano, eu quero agradecer muito de novo a participação do senhor aqui com a gente. É sempre um prazer muito grande, o senhor é muito claro. Eu acho que os ouvintes e telespectadores também devem ter ficado tão satisfeitos quanto nós ficamos. Obrigada, viu, doutor Albano? Obrigado a você, Zezé, a Rose, a todos aqueles da Band, que você sabe que eu tenho um carinho, né, enorme com vocês, né? Esse ano são 18 anos que eu estou como colaborador de vocês. Fico muito feliz de reencontrá-los, e a população deixa um abraço, aqueles que estão nos assistindo, um grande abraço, e não deixe de tomar as medidas que são orientadas, viu? Para que a gente tenha um volume pequeno de casos e possa ter um final de ano mais sossegado, né? Muito obrigado a todos e até outra oportunidade. Abraço. Um abração, doutor Albano, bom resto de dia e boa semana. E agora nós vamos para um intervalo, coisa rápida, voltamos.